Nesse vídeo, você vai aprender como lidar com as mulheres, como entender os sinais escondidos que elas te dão no olhar, no sorriso, no toque, e como se tornar aquele homem que elas realmente desejam, sem precisar correr atrás, implorar ou ser rejeitado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta. Eu quero dominar esse jogo, porque aqui você aprende o que ninguém te ensina lá fora. Não toque o corpo dela. Toque isso. E ela vai se entregar sem que você precise pedir. Parece exagero? Escuta isso até o fim. Por que alguns homens, nada bonitos, sem carro, sem grana, conseguem fazer mulheres se entregarem de corpo e alma, enquanto você faz tudo certo e continua sendo só um amigo legal? A resposta tá onde ninguém procura. Porque o desejo real não começa com a mão nem com o beijo. Começa aqui, ó, na mente dela. E quem aprende a tocar a mente de uma mulher não precisa implorar por atenção. Ele vira uma obsessão. Hoje eu vou te mostrar como acender esse desejo invisível. Sem toque, sem joguinho. Só palavras, silêncios e presença. Se você aplicar o que eu vou te mostrar agora, ela vai pensar em você, antes de dormir, depois de acordar, no meio do dia. Esse é o verdadeiro jogo, e você vai entrar nele agora. Você quer saber o que realmente excita uma mulher? Não é o tanquinho, nem a carteira, nem o que você faz na cama. O que excita uma mulher é o que acontece antes da cama. É a antecipação. O desejo feminino é psicológico. Ele se alimenta de sugestão, imaginação e tensão emocional. Homem que entende isso para de jogar com o corpo e começa a jogar com a mente. Quer uma verdade crua? Muitas mulheres já decidiram se vão dormir com um homem antes mesmo do primeiro beijo. Por quê? Porque ele despertou uma fantasia mental. Ele provocou sem tocar. Ele mostrou controle emocional. E ele foi um mistério a ser decifrado. Enquanto a maioria dos caras tenta impressionar com atitude exagerada, com papo forçado, com excesso de atenção, os homens que realmente deixam uma marca fazem o oposto. Eles criam espaço, deixam silêncios, geram dúvida. E cada dúvida vira um pensamento. Cada pensamento vira um desejo. É como um perfume que ela não consegue identificar, mas que não sai da cabeça. Quando você entende essa lógica, você para de correr atrás. Porque você percebe que não é sobre se mostrar. É sobre fazer ela imaginar. Homens que sabem estimular a mente de uma mulher tornam-se difíceis de esquecer. Mesmo depois de uma conversa rápida. Mesmo sem contato físico. Porque o desejo dela não está nos olhos, está na imaginação. E é exatamente isso que você vai aprender a usar nos próximos minutos. Se o desejo feminino nasce na mente, então a pergunta é: como tocar essa mente? Existem 3 formas de fazer isso, e cada uma acende um tipo diferente de conexão. 1. Através da incerteza. A mente feminina é atraída por possibilidades, não por certezas. Quando você diz tudo, revela tudo, entrega tudo, você mata o mistério. E sem mistério, não há imaginação. O homem que provoca incerteza gera tensão. E tensão é o combustível do desejo. Por exemplo, em vez de mandar boa noite, dorme bem, diga: se eu te contar o que eu realmente queria fazer agora, você não ia dormir. E não explique nada. Deixe a dúvida cozinhar na cabeça dela. Incerteza bem usada é afrodisíaco mental. 2. Através da validação rara. Toda mulher bonita escuta elogios o tempo todo. Mas quase nenhum elogio toca de verdade. Por quê? Porque são genéricos, previsíveis, baratos. O homem que elogia de forma específica e inesperada acerta o centro da mente dela. Exemplo: em vez de falar "você é linda", diga: tem alguma coisa no jeito que você morde o lábio quando pensa, que me deixa curioso. Você validou um detalhe, mostrou atenção. E mais? Mostrou desejo contido, não declarado. Esse tipo de elogio não some. Ele fica, volta, e faz ela se perguntar:
O que mais ele percebeu que eu nem sabia? 3. Através do silêncio intencional, silêncio é presença. Silêncio é poder. E quando bem usado, silêncio é sexual. Homens que falam o tempo todo mostram ansiedade. Homens que sabem quando calar, mostram domínio emocional. Num encontro, numa conversa, até numa mensagem, o silêncio cria campo magnético. Ela começa a projetar, a pensar, a imaginar. Toque a mente dela com pausas, não com pressão, com olhares, não com declarações. Essas 3 formas, incerteza, validação rara e silêncio intencional, são como teclas invisíveis no cérebro dela. Toque essas teclas da forma certa e você vai ouvi-la tocar a melodia do desejo, sozinha. Você pode até ser um cara inteligente, bem intencionado e até carismático. Mas se comete esses erros aqui, você está sabotando todo o seu jogo mental. E o pior, sem nem perceber. Erro número 1. Ser previsível demais. Você manda bom dia todo dia. Responde no segundo seguinte. Faz elogio genérico. Diz que ela é linda, fofa, maravilhosa, igual a todos os outros. Resultado? Ela já sabe o que esperar. E quando ela sabe o que esperar, ela para de esperar qualquer coisa. O imprevisível gera curiosidade. O repetitivo gera tédio. Erro número 2. Querer agradar o tempo todo. Homens que tentam conquistar validando tudo o que a mulher faz. Acabam sendo vistos como seguros demais. Ou pior, como emocionalmente carentes. Você não precisa dizer sim para tudo. Não precisa rir de toda a piada dela. Não precisa parecer sempre disponível. Mulher admira quem tem espinha dorsal emocional. Quem sabe dizer não. Quem impõe limites com elegância. Agradar não é o caminho. O caminho é desafiar com charme. Erro número 3. Falar demais sobre si mesmo. Você acha que está se vendendo, mas está na verdade se esvaziando. Homens que tentam impressionar contando tudo o que são, fazem, pensam, acabam tirando o espaço da mulher imaginar. E lembra, o desejo nasce da imaginação. Ela precisa ter espaço para preencher os silêncios com fantasias. Se você conta tudo, explica tudo, justifica tudo. Ela não precisa fantasiar nada. Fica tudo raso e o interesse some. Erro número 4. Medo do silêncio. Esse é um dos maiores. O homem que não aguenta o silêncio sempre tenta preencher com conversa inútil. E aí perde a presença, perde a atenção, perde o respeito. O silêncio é onde o mistério nasce, onde o olhar se carrega, onde a mulher começa a se perguntar: o que será que ele está pensando agora? E se ela começa a se perguntar isso, você já está dentro da mente dela. Você sabe o que é mais forte do que um beijo bem dado? A vontade não satisfeita de um beijo que quase aconteceu. Essa é a essência da técnica do ponto suspensivo. O nome já diz tudo. Você cria uma tensão. E para antes do clímax, você deixa no ar. Você entrega 80% e deixa os 20% para a imaginação dela. E esse espaço vazio, esse ponto suspensivo, vira uma obsessão mental. Vamos a um exemplo prático. Você está com ela, clima bom, conversa fluindo, olhares se cruzando. Em vez de ir direto ao beijo, você se aproxima. Segura o olhar, abaixa um pouco o tom de voz e diz algo como: se eu encostar em você agora, a gente pode passar do ponto. E aí, você não encosta. Você deixa o silêncio falar. Ela vai sentir o calor, vai sentir a pulsação. Mas, acima de tudo, vai imaginar. Essa técnica ativa o que a psicologia chama de tensão sexual antecipatória. É o mesmo mecanismo que faz um trailer ser mais excitante que o próprio filme. O segredo é não dar tudo. É provocar e conter. É deixar ela se perguntando o que teria acontecido se você tivesse ido até o fim. E quanto mais ela pensa nisso, mais ela se envolve. Porque agora você não é mais só um homem. Você é um enigma emocional.
Homens que dominam o quase conseguem algo raro. Eles fazem a mulher desejar mais do que foi vivido. Enquanto o cara comum tenta impressionar pelo excesso, o homem magnético impressiona pela ausência calculada. Isso funciona em qualquer fase. No início da conversa, no primeiro encontro, até dentro de um relacionamento longo. O quase é um jogo mental. E toda mulher adora um jogo que ela acha que está controlando, mas que, no fundo, foi armado por você. Use essa técnica com presença, com timing e com intenção. E você vai ver uma mudança brutal na forma como ela responde a você. Agora você entendeu. Enquanto 90% dos homens tentam tocar o corpo, os 10% que realmente ficam na mente das mulheres são os que aprenderam a tocar o invisível. O verdadeiro jogo da sedução não é sobre o que você faz. É sobre o que você faz ela sentir, mesmo quando você não está por perto. É como deixar uma música tocando na cabeça dela, mesmo depois que você já saiu da sala. Você quer ser só mais um cara legal? Ou quer ser aquele que ela lembra no silêncio, no banho, na cama, no meio do dia? Toque a mente dela. Com incerteza, com presença, com palavras que não entregam tudo. Evite os erros que te colocam na zona do bonzinho. E domine o quase, o ponto suspensivo, a tensão que não se resolve. Esse é o poder do homem que aprendeu a liderar com calma, provocar com classe e desaparecer com impacto.